Olá, olá, muito bom dia, com uma alegria, com uma enorme alegria, muito bom dia, com uma enorme satisfação nesta caminhada junto com o professor Fábio Sato, né, meu querido? É isso aí. Para quem é que deve estar ouvindo isso daqui, é aquele cara que andava de carrinho de rolimã e podia ficar assim até as 10, 11 horas na rua que não tinha perigo nenhum. Né? Lembra dessa época? É, isso daí. É também aquela época onde você comprava os geladinhos do vizinho, né? Onde a padaria você comprava pão por unidade e não por peso. Lembra? É. E dá lá tantos pãezinhos franceses, tantos pãozinhos d'água, né? E assim por diante. É para você essa daí, né? Essa preparação é para você. Essa preparação que é para você que pode sim estar cada vez mais preparado para tudo que está por vir na sua vida de uma maneira fabulosa. Você está realmente preparado para a sua conquista. Muito bom dia, meu amor. Hoje você vai se surpreender com o que é o significado. Surpreender sim, que eu te amo. Tá de parabéns. Parabéns por toda a sua conquista, por tudo aquilo que você fez para você nos últimos dias. Desafiador. E agora você vai saber qual é o significado de tudo isso que a gente passou. Né? Assim como todo mundo que está vindo aí, todos os meus amigos que têm me acompanhado, por todos que têm... todos os meus amigos, todos os meus companheiros, todas as pessoas, todos os homens, que no ponto alto, né, que é a vida de hoje, no dia de hoje, na sua idade, pode estar sim, realmente estar se preparando. Eu falo muito, ó, você não vai cansar, você vai entrar de uma maneira na tua mente que preparar é tão importante que você vai se preparar incansavelmente. Sabe por quê? Porque preparar não é se preparar é algo que você tem que entender, as pessoas, o homem entendendo, qualquer homem que seja, que entenda que a preparação para o que está por vir, tudo que está por acontecer, só vai acontecer se estiver preparado. E se não tiver preparado, é a mesma ideia de o cavalo passou encilhado na tua frente e você não montou. Nossa, tá passando um cavalo encilhado, mas você não tá. É preparação. É a mesma coisa quando se tem a promoção para diretoria da tua empresa, né? Para você ser diretor da empresa onde você está, para você abrir um novo negócio, para fazer um ramo e a oportunidade, né? O cavalo encilhado são as oportunidades e você não está preparado. O quanto mais preparado, daí eu falo para você, as oportunidades só são para os que estão preparados, porque aquela oportunidade que passou e você não está preparado não era para você. Perceba o quanto isso é importante, estar sim preparado, cada dia mais e preparado para tudo que está por vir na tua vida. Se não estiver preparado, não é uma oportunidade, é apenas uma tentativa frustrada que você vai acontecer. Que você vai participar, que vai acontecer na tua vida. Tá bom? Então, hoje eu reservei um assunto muito legal, muito profundo até, para a gente estar falando agora nessa parte da manhã. A gente se prepara, 7h05, porque é algo que, de uma maneira bem simples, a gente deixa de lado. Nós, homens, da década de 70, que tem 30 anos ou mais, começa a deixar de lado a palavra significado. A palavra significado talvez seja um tanto quanto interessante você estar ouvindo, um tanto quanto não, é extremamente importante, é muito importante que você entenda o que é o significado. Significado, só voltar aqui no texto. Significado. Qual que é a relação que você tem de conhecimento
Qual que é o apreço, o valor, a importância, a significação, a significância das coisas que você tem na sua vida? Ah, eu sou um colecionador de carros antigos. Daí você tem um monte de carro velho, né? Você tem um Maverick, você tem um Dodgeão, tem um Corvette. Tá encostado lá na garagem. Qual que é o significado? Não, o significado é porque eu sou colecionador de carros e eu gosto de carros antigos. Mas qual é o significado de se amarrar realmente ao passado? Qual é o significado que cada um daqueles carros que está na sua garagem está? Será que os carros estão realmente, né? Eu quero que você entenda, né? Será que o significado desses carros tem por que você está guardando algo antigo? Ah, eu sou colecionador. Tudo bem, você é colecionador, mas qual é o significado de ser colecionador de carros antigos para você? Qual que é o apreço? Qual que é a importância que tem isso na tua vida? Ah, tem muito, porque se eu não tivesse essa coleção de carros, eu não seria... Ah, então quer dizer que o significado é para você ser alguém. Você precisa ter carros antigos e um número grande na tua garagem para você ser quem você é. E será que isso é significativo na tua vida? Não estou falando você não ter, eu estou falando qual é o significado. Você pode sim estar continuando a ter essa coleção de carros antigos na tua vida. Para você, está tudo certo, você pode ter. Mas o significado é o que isso me leva a ser. Que tipo de homem que leva a ser um homem que guarda, né, que tem coleções de carros antigos. E muito possivelmente, quando eu me amarro, muito possivelmente não, a lógica que se tem dentro de um caminho neural é assim, se eu guardo coisas antigas, se eu tenho carros antigos, eu tenho um apreço muita coisa com o passado. Qual é o significado de ter apego no passado? É algo que você não conquistou? É algo que você ainda vem sentindo? É que tipo de dor? Será que eu tenho muitas lembranças? Isso me faz remete a estar lá no passado? Bom dia, Wagner. Como e de que maneira? Como e de que maneira? Pode, sim. Você está verificando qual é o significado de tudo que você faz, de tudo que você tem. Eu vou te dizer uma coisa. As pessoas que buscam significado em objetos, os homens que buscam significados em objetos, quer dizer que está faltando alguma coisa dentro da identidade dele. Se completar, alimentar um ego. Entenda. Entenda. Significado. Só pra vocês verem, minha irmã lá do Holanda acabou de me mandar, me chamar aqui, eu não pude. E a gente nessa ideia de o que significa, vamos pensar assim, ó, olha o maior exemplo. O que significa minha irmã ligar lá da Holanda agora, nesse exato momento, na hora que eu estou fazendo a live? Eu poderia estar dando um significado assim, puxa, está me atrapalhando bem nesse horário. Agora, qual é o significado? Pode estar acontecendo alguma coisa muito importante lá. Qual que é o significado dela me ligar nesse horário, nessa hora, de lá? Talvez pode ter acontecido alguma coisa que eu preciso saber. Ela entrando agora, olha lá, acabou de sair, de entrar. Oi, Sá, tudo bom? Estou falando de significado. Qual que é o significado da gente estar entrando em contato nesse exato momento? Porque lá tem um fuso horário e aqui é outro. A busca de significado disso daí não disso daí, mas assim, não só disso. É a busca do que as coisas que você está fazendo na tua vida são significativas. Quando todo homem começa a procurar o significado das coisas, ele está descobrindo, ele começa a dar os primeiros passos para entender qual é o verdadeiro propósito dele. Como ser humano, como pai, como amigo, como filho, como esposo, como homem na sociedade. Qual é o significado das palavras que você profere todos os dias pela manhã? Qual é o significado de você fazer ou de você ter algo? Quando você procura, né, tudo aquilo que fizer em prol do reconhecimento do significado do porquê ter, do o que ter, do o porquê fazer, vai levar ao significado de quem você é.
Qual o significado que você tem na tua vida para com você hoje? Eu sei que talvez, né, nesse sentido até eu estou jogando com você com uma... Não é uma culpa que eu estou julgando. Estou falando a tentativa e a execução, né? Essa execução que eu estou fazendo é para trazer realmente uma consciência de tudo o que eu venho fazendo hoje precisa ter um significado. Se você, né, as pessoas, os homens que fazem tudo aquilo, que dá na telha, sem a busca de um significado do quem é a pessoa, do porquê está fazendo algo, muito possivelmente está gastando a energia no lugar errado. E daí as conquistas não vêm. As conquistas não acontecem. Deixam de acontecer. Mas por que isso? Porque o significado não é verdadeiro. Hoje muito se fala em resignificar. É muito bonito. Resignifique qual é a relação de você com seus irmãos. Resignifique. Cara, acorda. Você nem sabe qual é o significado de tudo que você vem fazendo, tendo e acontecendo na tua vida. Você quer resignificar, você quer colocar uma borracha naquilo que você não sabe o que está escrito. Eu quero que você olhe aqui para trás de mim. Isso não é por acaso. Aqui inteirinho branco. Essa imagem de um quadro branco é a tua vida sem significado. E o significado precisa começar a ser desenhado, e é muito importante que todos vocês, todos os caras que estão aí agora, a rapaziada, comece sim a desenhar o significado no seu quadro branco. Por que quadro branco? Porque é o quadro que você pode colocar as cores da tua vida. As cores, os desenhos, as imagens, as sensações, tudo aquilo que te mais fazer ter significado. Não te preocupes com os erros que cometer pelo caminho. Eles vão te preparar a entender qual é o significado da tua existência. Qual o significado de estar acordado, estar aqui comigo agora, nesse exato momento? E não se preocupe em querer acertar todos os significados. Eu acho que... Porque vai mudar. Escute o significado que você deu hoje para um comportamento, vai mudar. O que eu faço hoje de significativo? Vamos pensar assim, o Fábio. Né? Tem horas do meu dia que eu literalmente paro com qualquer coisa que eu estou fazendo e vou ficar com meu filho. Qual que é o significado disso? Posso estar confabulando um monte de coisa aqui e talvez esse significado seja cada vez mais evoluído. Por quê? Porque se você não dá, se eu não venho dando o significado de brincar com meu filho, quer dizer que meu quadro vai estar branco, não tem significado. Aí eu vou desenhar. E eu vou ter esse significado. Puxa, ser feliz, dar uma qualidade de vida, dar tempo de qualidade, né? Brincar. Um monte de significado. Fazer ele crescer, feliz, com o pai, que ele vai ter filhos. Esse dia ele falou, não, eu quero ter filho logo. Qual que é o significado das palavras que ele me diz? Eu fico pensando qual que é o significado. Mas o meu quadro ele pode ser redesenhado. Isso é resignificar. Então, esse significado que eu tenho para com o meu filho, ele pode se tornar esse quadro branco, talvez ele ficar meio fosco, assim, dependendo da quantidade de significado que se der. Ultrapassar o limite do real significado, é você valorizar demais. E só brincar e não trabalhar. E não dar atenção para a esposa. E não fazer aquilo que você tem que fazer. A resignificação só pode acontecer se você tiver significado de algo. Está entendendo? Tá compreendendo? Então, você só pode resignificar o que está em voga, está dizendo, resignificar alguma coisa, ter a resignificação da vida, se você tem um significado. Na maior parte das vezes, o que acontece? Muitos de vocês tiveram parentes, eu até mesmo com vocês, aconteceu aquilo de você estar precisando ficar hospitalizado.
de uma maneira bem séria, principalmente nessas situações que nós estamos vivendo, nesse ambiente que nós estamos vivendo hoje. Ficou hospitalizado. E depois que ficou hospitalizado, caiu uma ficha enorme de você falar assim, puxa vida, eu pensei na vida diferente agora, eu preciso de ter mais paz, eu preciso ter mais amor, eu preciso... Vou falar uma coisa para você, dê significado sem precisar ir para o hospital, ficar quase bater as botas para poder dar significado, meu querido. Ter significado é ter a direção da tua vida, seja lá para qual decisão se for. O que realmente significar na vida, atos, atitudes, palavras, comportamentos, as pessoas que significam para você, dê significado real. E eu vou dizer para você, se não tiver significado, você está gastando todas as suas energias, as pessoas, os homens que estão fazendo, não estão vivendo sem significado, estão igual aquela música, né? Estava à toa na vida, bem o amor me chamou para ver a banda passar tocando as coisas. Se você não tem significado, você está à toa. E quem não tem significado, muito possivelmente vai ficar estressado, deprimido, acuado, encruado, pequenino. Porque quando a vida não tem significado mais, já foi o boi com a corda. E ter esse significado. Seja que tenha um... Mas daí alguém pode falar assim, mas professor Fábio, para um pouquinho só e vê uma coisa. Como é que eu vou dar um significado para as coisas que eu nunca vi? Agora que eu tô, puxa, é mesmo, tem que dar significado para minha família, tem que dar significado para o meu amor, tem que dar significado para o meu trabalho, eu tenho que dar significado para as minhas relações, eu tenho que dar significado para o quanto eu aumento o meu intelectual, eu tenho que dar significado para os papéis que eu assumo na minha vida. É tanto significado que eu tenho que dar que eu já não sei nem por onde começar. Eu vou falar, começa por um deles. Começar a dar significado na vida vai te dar um direcionamento muito grande. Significado é diferente de dar importância. O que é mais importante? Tudo o que acontece na vida você tem que entender que é importante. Umas coisas mais importantes, outras menos importantes. Lógico que você tem que fazer o que é importante na tua vida. E importante é significar. Porque até então a tua mentalidade, a mentalidade pode estar pensando assim, dar significado não é tão importante para mim, o meu negócio o meu importante é fazer tudo que eu tenho que fazer, descer o pau, vamos quebrar o pau aqui, vamos fazer, isso aqui é importante. Mas qual que é o significado disso? O que é importante, na maior parte das vezes, tem um grande significado. Às vezes você pode estar olhando, uma grande maior parte das vezes, eu fui muito grosseiro em algumas atitudes. Fui muito grosseiro e em algumas atitudes fui bonzinho demais, vamos dizer assim. Eu fui aos extremos, estava completamente desequilibrado. Não estou falando que eu estou completamente desequilibrado, porque eu busco constantemente equilíbrio, porque os meus objetivos fazem com que eu oscile essa frequência, né, de equilíbrio. Contudo, eu sendo uma pessoa grosseira, um homem grosseiro, as pessoas tinham um olhar grosseiro para mim. As pessoas tinham uma comunicação grosseira para mim e eu só conseguia enxergar isso. As pessoas são grosseiras comigo e eu tenho que ser grosseiro. Qual que é o significado disso? O que vem fazendo ser grosseiro? A tradução dessa dor de grosseria significa o que na minha vida? E eu vou falar, se a grosseria significa ser importante, hoje na minha vida eu tenho que ser o cara que busca conflitos, porque tudo tem que ser na base da pancada. Qual que é o significado disso? Ontem vinha falando de leveza, entender que nada precisa ser pesado, né? Carregar coisas a mais. Qual que é o significado para você hoje? E eu vou falar uma coisa, o significado, não adianta, por que eu não estou definindo qual é o significado dessas situações? Porque cada homem que está me ouvindo falar vai ter um significado diferente, mas tenha um significado. Tenha qual é o significado de carregar coisas a mais, tenha qual é o significado de carregar
coisas a menos, né? Leve para você e tenha o aprendizado que o significado pode ser quando se tem um prejuízo. Qual é o significado do que eu venho perdendo? Qual é o significado do que eu venho ganhando? Qual é o significado daquilo que eu não venho tendo resultados? Qual é o significado? Pergunta, qual é o significado de tudo isso? Qual é o significado? Vai ser desafiador você dar significado para tudo na tua vida? Vai. Mas eu vou falar uma coisa. Até o dia de hoje, quem não deu significado para as coisas que aconteceram, está na hora de começar. Simples assim. Então começa a dar o significado por uma coisa. Qual é o significado de estar aqui, agora de manhã, me ouvindo? Isso é o significado que, puxa, significa para mim aprendizado, crescimento, é realmente uma autodescoberta. Isso é significado. Buscar o significado de ter um filho, significado de ter a tua esposa, significado de ter o teu lar, significado de ter o teu trabalho. Muito possivelmente, quando alguém te olhar com desprezo, vai significar alguma coisa. Muitas vezes, quando alguém olhar para você, né, quando o olhar das pessoas é voltado com medo para você, qual é o significado? E não existe o significado certo e errado. Qual é o significado para você? O que significa isso para você? E nós todos somos diferentes uns dos outros. Todos nós passamos por experiências totalmente distintas entre um e outro. E o que significa uma coisa para um, significa outra coisa para outro. E está tudo como deve ser. Não existe o certo e errado desse significado. Existe como deve ser para ser. É para ser dessa maneira. Senão a gente fazia um monte de clone, todo mundo passava pela mesma experiência, ficava todo mundo igual e está tudo certo. E o significado é o mesmo para todo mundo. Olha o significado de honra, de hombridade, de disciplina. Se eu falar, porque nós colocamos uma bateria de colegas aqui, amigos da nossa faixa etária. Coloca um do lado do outro. Você fala assim, disciplina para você significa o quê? Disciplina para mim significa almoçar todos os dias na mesma hora, associado à alimentação. Outra disciplina, o que é? A disciplina é fazer rigorosamente os exercícios físicos, tá? Para a saúde. Daí, isso que eu estou falando, né? Qual que é o significado? Me diz um significado para a tua vida disso daqui. Significado é estar sempre pontualmente ou antes, né, até mesmo antes dos meus compromissos. E automaticamente cada um vai ter um significado. Sem existir certo e errado, sem existir o bem e o mal, mas existir aquilo que é o aproximado do teu significado. E a partir do momento que você começa a ter um significado, você, querendo ou não, vai começar a poder ter a possibilidade de resignificar alguma coisa na tua vida. E quando você resignifica, você muda de ideia. Está acontecendo todas as sinapses aqui na tua cabeça, fazendo com que você cresça e tenha aprendizado. Talvez, né? Talvez não. Puxa, eu nunca busquei significado e agora? Minha cabeça está entrando em parafuso. É igual o Didi Mocó, você que assistia. Na verdade, é preciso começar a dar significado para tudo. Comece dando significado para pelo menos uma coisa hoje. Dê mais um significado para alguma situação, uma palavra, um comportamento amanhã. Volte o real significado da vida em família. O que significa alguém se drogando? O que significa a pessoa se autodestruir? O que significa isso? Poxa, deixa eu acordar, porque eu nunca signifiquei, porque tudo aquilo que eu vinha fazendo, poxa, consumo de álcool, consumo de cigarro, consumo de dirigir em alta velocidade, o que significa tudo isso? Veja as coisas que realmente têm significado para a tua vida. Quais foram as conquistas que realmente teve significado? Signifique aquela vitória, aquela conquista. Signifique, dê significado, dê valor para tudo isso. Tenha um significado. Qual é o significado da tua vida? Esse é o propósito. Qual é o significado que você tem na vida?
E eu vou falar para você, não é da noite pro dia que você vai conseguir isso. Mas se você não começar, você nunca vai ter. E eu comecei, meu propósito real, o significado da minha vida hoje é realmente preparar, meu propósito é preparar homens que são gestores da sua própria vida, gestores da vida e por um todo, sim, estarem cada vez mais capacitados para alcançar resultados que sejam relacionados ao sucesso e à realização. Esse é o significado de eu estar aqui hoje e você está me ouvindo. Esse é o meu significado. Agora para você, qual é o significado? Olá, bom dia Kiki, bom dia Maicon. Sejam bem-vindos sempre no Prepara 75. Para começar, comece assim, ó. A ideia para se começar, quanto mais significado os homens derem para a vida, para as coisas, para tudo que acontece na vida deles, na sua, mais resultado fabuloso você vai ter, porque você vai ter que começar a estar preparado para tudo isso aí. Então, comece pelo olhar, comece a ter sensibilização de você olhar para o lado e ver qual é o significado daquilo. Qual é o significado da minha vida? Qual é o significado de eu respirar? Qual é o significado de eu abrir os olhos? Qual é o significado de estar acordado agora? Qual é o significado de tudo isso? Sem julgamento, é só significado. O que isso significa? Ah, minha barriga roncou. Significa o quê? Que eu estou com fome. Agora, só estar com fome significa o quê? Significa que eu estar com fome quer dizer que eu não venho alimentando muito bem. Então é um significado que meu corpo está falando. Minha irmã Saíra pergunta, controle emocional? Controle emocional é um significado? Qual o significado de ter controle emocional? Boa pergunta, bom posicionamento, minha irmã. Controle emocional, primeiro, ninguém tem controle. Ninguém, nenhum ser humano tem o controle das suas emoções. Ah, agora eu vou sentir amor. Ah, agora eu vou sentir tristeza. Agora eu vou sentir coragem. Eu não tenho controle das minhas emoções. As imagens com que acontecem gravadas no meu cérebro, né, na minha cabeça, fazem associações e fazem eu sentir. Tipo assim, já sentiu algum momento de você estar... Puxa, lembrei de alguma coisa muito ruim no meu passado. O que aconteceu? Veio aquele sentimento de tédio, de raiva, de rancor, de dor. Você não está no controle. Quem está no controle está aqui, ó. Não somos induzidos. Todas as tuas vivências fazem com que as associações das imagens produzam aquilo. E daí você fala assim, eu estou no controle, eu penso que eu quero. Será que eu penso que eu quero? Não. Quero pensar no elefante. Não, você deu o comando para pensar nele, se tem comandos. Você está no comando do teu controle, você está no comando de começar a buscar significado em tudo que acontecer na tua vida. Se você está sendo induzido nesse momento, é porque a influência do resto está te contaminando. Né? E é desafiador não se contaminar no mundo onde a gente está hoje. Porque a gente é bombardeado de informações. E isso, Wagner, é realmente gestão das emoções. Você fazer a gestão das emoções é para você, homem, que precisa fazer a gestão que você faz a própria gestão da tua vida. Você dá comandos para aquilo ir para aquele caminho. É estar preparado. Você está preparado, realmente. Pegar aquele quadro negro, aquele quadro branco aqui atrás, e saber que todas as emoções elas estão subescondidas ali naquele quadro branco que você não enxerga. E você dá o comando para aparecer. Você vai desenhar um sol, você vai olhar, você vai brilhar e falar assim, uau, o sol é legal. Você deu o comando. Você está fazendo a gestão do teu recurso porque você tem todas as cores na tua mão para você escrever no teu quadro branco. Fazer a gestão das suas emoções. Então, né, para a gente não é muito mais distante que todo mundo tem compromisso. Eu também tenho, vocês têm, eu sei disso. Qual é o significado de ter compromisso? Quer dizer que você está sendo produtivo. Isso é um significado. Significado de produção.
você ter compromissos, você tem coisas para fazer, significado que você vai dar. Para você pode ter sido qualquer outro significado, mas qual é a maneira que se dá isso? É exatamente isso, meu amigo Wagner. Você dar comandos para tudo que vai acontecer na tua vida, dar comandos para começar a dar significado, é você estar fazendo a gestão daquilo que você vai estar sentindo. Nós não temos o controle emocional. Nós não somos induzidos. Nós temos que tomar o comando. Pegar o manche do teu avião e dar o comando para as coisas estarem no caminho de uma maneira equilibrada. Falei que ia ser power hoje. Falei que ia ser power hoje. Eu vou manter aqui uma cena só para depois eu tirar a foto. Você veja bem, eu vou dar o comando. O comando para usar essa foto depois e estar postando. Isso é um comando. Eu não tenho o controle de poder tirar foto agora, né? Eu posso dar o comando e ir lá apertar o botão. Mas antes eu preciso dar o comando de como que vai sair a foto aqui para poder postar para vocês. Significado. Vocês vão ficar até assim, você é doido. Não é doido. É o meu significado. Eu preciso fazer isso daqui. Eu tenho uma importância de fazer isso e significado tenho que, de acordo com o meu propósito, estar preparando você. Homem de 30 anos que usou que chute, assistiu os Trapalhões, viu Domingo no Parque, assistiu o Viva a Noite com o Gugu e tudo mais daquela época, é para você que eu tô aqui todas as manhãs para te preparar realmente de forma equilibrada para a conquista dos seus resultados mais fabulosos, atingindo o quê? Entendendo o equilíbrio que vai ter, que você terá e você está tendo. Isso é sempre presente, passado e futuro, você tem que fazer uma soma disso daí, tá? Para o equilíbrio entre o sucesso e a realização. Sucesso e realização, só explicando aqui rapidinho, sucesso é algo que vem de fora, o olhar dos outros para com você, te validar, te pôr no pedestal, isso daí é o sucesso, reconhecimento vindo da parte que alimenta o teu ego, o sucesso também alimenta o teu ego. E realização é aquilo que vem de dentro, quando você tem sentimento de conquista, é interno. E é isso que eu estou te preparando para você ter uma maneira equilibrada isso daí, porque é feroz, como falava minha avó. Minha mãe, ela falava assim, isso é feroz. Vem comigo, 7h05, todos os dias ao prepara de segunda a sexta. E aqui até o dia 29, até amanhã, nós vamos estar com lives ao 12h05 e também às 21h30, trazendo o aquecimento para a retomada. Que nada mais é o que? Você está sendo preparado para entrar na retomada. Retomada, sabe o que é? Retomada é o treinamento que eu vou fazer do dia 31 ao dia 3 de fevereiro. Que vai ser realmente uma preparação fabulosa. E só vai se preparar quem estiver dentro. Então você vai no link da minha bio, faz sua inscrição e bora lá. Beleza? Um ótimo abraço, um ótimo dia, uma ótima continuação e sempre se prepare antes de ir pro jogo. Quanto mais preparado você estiver, muito mais palatável, muito mais significado vai ter o teu resultado. Seja ele positivo ou negativo, vai ser um resultado. Valeu? Significado! Hoje é significado. A letra de hoje é significado. Valeu? Um forte abraço, um ótimo dia. Ficamos por aqui. Eu aqui, você aí, mas a gente sempre junto. Olha para esse quadro branco e escreve quais são os significados que você precisa, o que você precisa significar que você não vem significando. Valeu? Um abraço e até lá!